Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Mensagem de Deus para o seu coração. É muito importante esta palavra. Ouça até o final. E no final, eu quero orar com você e por você. Há uma unção do Espírito Santo muito forte. Eu busco sempre andar nessa dependência de Deus. Depender de Deus, confiar em Deus e pedir sabedoria, discernimento espiritual. A glória do Senhor está descendo sobre ti. Rababaxê candalaramai. Aleluia. Há uma unção do Espírito Santo chegando para você, está dentro de você. Há uma unção para milagres criativos. Não só cura, libertação, provisão financeira, mas acima de tudo, a salvação. A salvação do seu familiar, a salvação do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe, da sogra, da nora, do genro, do cunhado, da cunhada, do vizinho, da vizinha, do parente, do amigo, do estrangeiro. Há uma unção favorável para a salvação. Por isso que eu amo pregar a palavra, porque Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz, vão para as nações e façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. Há pessoas sendo tocadas pelo poder de Deus neste momento. Então creia, Deus está restaurando a sua saúde espiritual, a sua saúde física, a sua saúde no seu casamento. Creia. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. Aleluia! Receba o toque de Jesus de Nazaré. Receba o toque de Jesus. Jesus que eu vejo agora, Ele entrando aí na sua casa, no seu escritório, na sua loja. Como Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, um homem que ouviu falar de Jesus, e ele queria conhecer Jesus, e Zaqueu deu um jeito. Jesus estava rodeado de uma multidão, mas Zaqueu foi, e a Bíblia diz que ele sobe em uma árvore, ele sobe ali, e ele fica esperando Jesus passar, e quando Jesus passa, Jesus para, Jesus deu atenção àquele homem, que muitos não gostavam dele, o criticavam, o chamava de pecador, chamava ele, talvez que estivesse cobrando impostos demais do povo, coisa desse tipo, mas Zaqueu queria conhecer Jesus, e Jesus para, e diz para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então Jesus correspondeu à necessidade de Zaqueu. Zaqueu precisava de Jesus. Zaqueu precisava ter um encontro com ele. E esse encontro foi numa estrada, em um caminho. Zaqueu se interessou por Jesus. Jesus se interessou por ele. E a Bíblia diz que nós amamos ao Senhor, mas Ele nos amou primeiro. Então Jesus já sabia que haveria lá naquela estrada, naquele caminho, uma conexão com um homem que precisava de salvação, que precisava de um milagre maior. E Zaqueu desce, diz a Bíblia, com alegria. Ele desceu correndo com alegria, porque Jesus disse, hoje. Jesus não disse amanhã, o mês que vem, o ano que vem. Jesus disse hoje. Então, minha gente, é hoje a salvação, é hoje a provisão, é hoje o milagre, é hoje, minha gente. Então, Zaqueu recebe no seu lar, no seu ambiente familiar, a pessoa mais importante do mundo e do céu e da terra, Jesus Cristo. E Jesus entra na casa de Zaqueu. Havia uma grande multidão, e quando ele entra na casa de Zaqueu, ele disse, Senhor, se tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais.
Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Jesus fez o milagre que Zaqueu precisava de Jesus. Se você conhece essa história, ela é linda demais. Se você não conhece, quem sabe estou falando com pessoas que não conhecem essa história, que não sabem dessa história. Ela está escrito aqui na Bíblia, no Evangelho de São Lucas. Isso mesmo, Lucas. Lucas capítulo 19, do 1 ao 10. No verso 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, Jesus olhou para cima, que Zaqueu estava numa árvore, num local mais alto. Jesus olha para cima e disse-lhe, palavras de Jesus para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa. Tem uma palavra de Deus para você que está precisando voltar para Jesus depressa. Você que precisa ter um encontro verdadeiro com Cristo hoje, agora, nesse momento que você está me ouvindo. É dia de salvação, é a hora da salvação. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria, com celebração. Zaqueu ficou feliz demais por ter atraído Jesus para a sua casa. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Você precisa compreender que pelo fato de você caminhar com Jesus, vai existir oposição, vai existir algum tipo de batalha. No caso aqui de Zaqueu, olha o que acontece. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aquele povo que estava com Jesus, seguindo a Jesus, tem vários tipos de seguidor, né? Tem seguidor que é curioso, só quer ver como é que tá, mas não se envolve, né? Só curioso. É o que tinha lá com Jesus também, né? E tem aquele seguidor fiel mesmo, porque lá ele quer se envolver, ele está junto ali na fé. Mas tem os incrédulos que também estão no meio do seguidor. E o pessoal começou a murmurar, a reclamar e dizer que Jesus entrou para ser hóspede de um homem pecador. Quando Zaqueu ouviu aquilo, Zaqueu se pronunciou. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Restituo 4 vezes mais. Zaqueu já falou publicamente, né? Falou ali para Jesus. O verso 9 de Lucas 19. E disse-lhe Jesus. Preste atenção no que Jesus diz. Vem aqui, escuta só o que eu vou falar para você. Preste bem atenção nisso aqui. Você tem que ver o que Jesus está dizendo, não o que as pessoas estão dizendo. Às vezes dentro do nosso meio cristão, tem gente murmuradora, gente crítica e gente que está afastada da fé. Que ali pode ser um joio. Está entendendo? Então você tem que tomar muito cuidado com quem você anda, com quem você ouve. Por quê? Porque muitas pessoas são enviadas de Satanás para distrair você e você perder o foco em Jesus, nas palavras de Jesus. O que me interessa é o que Jesus fala. Se Jesus falou, eu acredito. E disse-lhe Jesus. Então não foi outra pessoa, foi Jesus que disse para Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Justamente Jesus veio para os doentes, para os pecadores, para nós. Então você precisa entender isso. Mas dentro do nosso meio tem essa galera também que murmura, que reclama, que critica e não faz nada. Geralmente pessoas críticas não fazem nada. Então não perca tempo ouvindo crítico, ouvindo pessoas religiosas, fanáticas, que não têm conhecimento da palavra, estão cegos espiritualmente. Mas ouça o que Jesus está falando, o que Deus está falando, o que o Espírito Santo está falando, porque Deus não vai confundir a sua cabeça. Deus falou, está falado. Por isso que você precisa da fé.
Porque sem fé você não vai entender Deus. Sem fé você não vai entender Jesus. Sem fé você não vai entender a obra do Espírito Santo. É a fé que nos conecta a Deus. E aí que eu entro com o texto de 1 João, capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé, abençoado. Esse versículo que eu acabei de ler agora, ele revela aqui, minha gente, uma das declarações mais poderosas sobre a identidade e também a autoridade espiritual de quem pertence a Deus. Infelizmente, muitos filhos e filhas de Deus não sabem a autoridade que tem de seguir a Deus, a Jesus. E João aqui não apresenta a vitória como algo futuro, mas como uma realidade presente para todos aqueles que nasceram de Deus. Sabe o que está acontecendo com muitos que fazem parte do povo de Deus? Eles só têm fé para o futuro. Amanhã, o mês que vem, o ano que vem, lá no céu, lá na eternidade, eles jogam tudo para o futuro. É agora, meu irmão. É para hoje. É para hoje. Para cada dia. Então ele diz, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Mas preste atenção que eu vou te ensinar um negócio aqui para você que não sabe. Quando ele fala todo que é nascido de Deus vence o mundo, essa palavra mundo aqui, preste atenção, esse mundo aqui não significa a criação, mas o sistema de valores contrários a Deus. Medo, pecado, incredulidade, pressão, tentações, oposição espiritual. Então quando ele fala esse mundo, é o sistema de valores contrário a Deus. Então você tem que observar. Se de repente você não está seguindo um sistema de valores contrário ao propósito de Deus. O mundo é esse. Ele não está falando do mundo, árvore, plantações, natureza, não é isso. Nem terra. Ele está falando de um sistema de valores contrários a Deus. Se você for um pouquinho espiritual, você está vendo aí a inversão de valores. É esse sistema aí que é o mundo que o João está falando aqui. Então, aquele que nasce de Deus, ele vence esse mundo, ou seja, ele vai vencer esse sistema de valores contrários a Deus. Entendeu? Então, nascer de novo, ou nascer de Deus, significa então você receber uma nova natureza através da fé em Cristo. Paulo diz muito bem, aquele que está em Cristo, aquele que está, não é esteve ou estará, é estar. É permanecer. Ah, eu estava com Cristo, então não interessa, você tem que estar hoje, estar amanhã, estar sempre. É assim que funciona a fé. É assim que funciona. Não é buscar Jesus só quando está com doença, com enfermidade, com problema financeiro, problema no casamento. Tem gente que só busca Deus quando tem problema. Mas nós temos que manter a nossa comunhão com Deus, independente se tem problema ou não. Está entendendo? Então, essa nova natureza não é dominada por esse mundo que vai contra Deus, mas é pela vida de Deus dentro de nós. Por isso que Paulo diz que nós se tornamos templo do Espírito Santo. Entendeu? Templo do Espírito Santo. A vitória não é conquistada pelo esforço humano. Aqui não está falando de esforço humano, mas pela vida de Deus que está dentro de nós. É isso mesmo que você ouviu. Então essa nova natureza não é dominada pelo mundo. Ela é vencedora por essência. Nós temos a essência de Deus. É como se você tem aí uma partícula de Deus dentro de você. E ela tem que ser cuidada. E a fé é isso aí. Ele diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então, gente, a fé aqui é a chave. Gente, a fé é a chave que ativa a natureza vencedora que Deus colocou dentro de nós. Por isso, se um cristão não tem fé, ele está desativado. Ele está desconectado, não está funcionando direito. Não está funcionando direito, essa é a verdade. Essa é a verdade. Se você não está conectado com Jesus, não está nessa fé verdadeira, você está desligado. Você pode estar vivo fisicamente, mas espiritualmente você está morto. Não está funcionando, entendeu? Então preste atenção. Não é a força do braço, não. Não é a inteligência humana, não. Não é a estratégia, é a fé.
Uma palavrinha tão pequena, mas é poderosíssima. Então, a fé conecta você ao poder de Deus. Entendeu? A fé faz você enxergar o invisível, superar o impossível e permanecer firme, minha gente, mesmo no fogo da provação. Fala em fogo da provação, me vem à mente aquele cenário, né? Eu sou muito criativo e quando eu falo da Bíblia, então, isso vai lá em cima, nas alturas. Eu vejo pelos olhos da fé aqueles 3 jovens que na mudança de nome ficaram conhecidos mais como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se curvaram ao sistema da época. Eles não se curvaram e Deus os honrou. Só que quem não se curvou ao sistema do mundo daquela época, qual que era? Se não obedecesse, se não se curvasse ali diante de uma imagem, se não se curvasse, ia ser lançado lá na fornalha de fogo ardente. Eram os amigos de Daniel, né? Amigos de verdade, né? Mas eles ficaram firmes com Deus, honraram a Deus. O que aconteceu? Deus não livrou eles da fornalha, mas dentro da fornalha. A Bíblia diz que quando os soldados jogam, vamos assim dizer, aqueles 3 jovens na fornalha, estava tão quente o fogo, eles aqueceram 7 vezes mais, que queimou muita gente ali. Mas os 3, ao cair ali na fornalha, o rei tinha ali uma visão naturalmente para ver a situação e percebeu, foi lançado 3, mas tinha 4. Olha que interessante, olha o que Deus faz. Tinha 3 na fornalha, mas o 4º homem estava lá. E nem um fio de cabelo se queimou. É isso. Então você está pensando o quê? Você vai receber o livramento talvez dentro de uma fornalha. Não quer dizer que vai ser igual a de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas essa fornalha representa um problemaço, né? Um problemão, uma situação talvez incontrolável, mas dentro dessa fornalha Deus agirá. Aleluia. Para quem? Para quem é fiel, para quem está conectado com Ele, está na fé, com Jesus de Nazaré. Entendeu? Para a gente orar, ele diz assim: quem é aquele que vence o mundo? O João responde aqui a própria pergunta: senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Está no verso 5, 1 João. Ou seja, queridos, a vitória, que é um nome tão bonito, né? A vitória não está em um método, mas está numa pessoa, Jesus. Então, vencer o mundo, ou seja, é consequência natural de crer em Jesus. É assim. Então é isso, você é feliz, você é abençoado. E é assim que funciona, caminhar com Jesus. Então, se você nasceu de Deus, a vitória já está em seu DNA espiritual. Claro que os desafios vêm, os ataques aparecem, as pressões surgem, mas eles não definem você. O que te define é quem te gerou, que é Deus, o Todo-Poderoso. Então, a fé que você carrega não é frágil. Frágil é a mesma fé que abriu mares, derrubou muralhas, fechou bocas de leões e sustentou homens e mulheres de Deus ao longo da história. Então podemos dizer, para a gente orar agora, que o mundo até pode lançar batalhas, mas Deus te deu a vitória. Então, meu querido e minha querida, não desista, não pare, continue crendo, porque a vitória que vence o mundo está dentro de você. A sua fé, meu abençoado, minha abençoada ouvinte. Eu quero encerrar com uma oração profética, fazendo declarações proféticas. Eu quero afirmar aqui na autoridade desta palavra da fé, para você que crê. Eu quero declarar que a fé que o Senhor plantou no meu e no seu espírito é a força que vence o mundo. Nenhuma muralha permanece de pé, nenhuma prisão permanece fechada, nenhuma seta do inimigo prospera diante da nossa fé, minha gente. Então eu quero afirmar em nome de Jesus: nada poderá impedir os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Você crê? Toda pressão do mundo é menor do que a presença de Deus em mim.
e em você. Estou profetizando para você que está me ouvindo e para mim também. Todo jugo está sendo quebrado, toda resistência está sendo vencida. Nós avançamos, nós rompemos, nós prosperamos, nós vencemos, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus e por essa fé nós caminhamos em vitória, nós caminhamos, estamos vivos em vitória e nós manifestamos a nossa fé em Jesus de Nazaré. Eu declaro que o ambiente ao meu redor, ao seu redor, começa a se alinhar com o céu. Toma posse dessa palavra. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos filhos do Altíssimo. E quem nasce de Deus vence esse mundo tenebroso. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por essa palavra incrível, que logo pela manhã já veio em meu espírito, em minha mente, que nós vencemos pela fé. Nós cremos no teu poder. O Senhor que entrou na casa de Zaqueu e salvou toda aquela família. Eu sei também que o Senhor está entrando em cada casa, em cada lar, em cada espaço que tem gente nos ouvindo, nos recebendo com essa instrução espiritual. E seja um dia de salvação. Esse pai, esta mãe, este avô, esta avó que ora pela família, para que vidas sejam salvas, que os filhos, que os netos venham ter um verdadeiro encontro com Jesus. Senhor, sim, ouça o clamor de todo o povo querido que ora com a gente agora, Pai. E eu te apresento todos os pedidos que chegaram, todos os pedidos de oração, em todas as áreas específicas, Pai. Tu conhece cada necessidade, cada situação, aquela pessoa que parou e escreveu, digitou, Senhor, um pedido de socorro ou mandou um áudio. Senhor, socorra a todos, Pai, em nome de Jesus. E obrigado pelos testemunhos de cura, pelos testemunhos nossa querida lá de Luanda, Senhor, que o esposo enviou o seu testemunho ali na clínica para ser atendida pelo médico, o Senhor curou ela ali, Senhor. Que coisa incrível, que coisa extraordinária. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pelo teu favor sobre nós e sobre os teus filhos e filhas. Proteja todos nós, Pai, nos livra de todo mal. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, os documentos, ó Pai, aquilo que o pessoal precisa resolver hoje, dê capacidade, habilidade, sabedoria, Senhor, que o teu favor venha sobre nós, em nome de Jesus. Abençoa aqueles também que apoiam o nosso ministério, além de orar, além de abençoar, mas eles também abençoam financeiramente, Senhor. Libera o teu favor de uma bênção extraordinária, Pai, para ainda este mês. Vem uma bênção extraordinária. Para esse ano, vem um valor extraordinário de bênção financeira na área daqueles que têm tido essa fé para plantar a semente da fé. Porque quem planta, colhe. E eu creio que é um tempo de colheita sobrenatural. Em nome de Jesus oramos e abençoamos os ouvintes e pedimos também a tua bênção, Pai, para a nossa nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, ó, negocioscomdeus.com.br.
negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa. Somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente. Para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades, você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é Negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!